Um homem etíope, envolto em mistério, passou mais de 40 anos guardando uma técnica de apenas 60 segundos. Uma técnica tão absurdamente poderosa que Abdullah jamais a ensinava em público. Nunca escreveu um livro, nunca deu palestras, só compartilhava em particular, quase sussurrando um aluno de cada vez. E aconteceu algo inquietante. Um homem completamente arruinado ouviu aquela técnica numa tarde de terça-feira. Na manhã seguinte, sem esperar, ele recebeu milhares de dólares, mas Abdullah sempre fazia um alerta que deixava todos em silêncio. Isso só funciona uma vez na vida. Não porque perca o poder, mas porque depois de viver isso, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Então faça algo por mim agora mesmo. Feche as outras abas. Coloque o telefone no silencioso. Pare de olhar qualquer outra coisa por alguns minutos, porque o que você está prestes a ouvir não é outro discurso motivacional reciclado da internet por alguém com dentes brancos demais e uma Lamborghini alugada. Isso é outra coisa. Isso é uma ativação. Uma ativação que nasceu há quase 100 anos em um pequeno apartamento no Harlem, Nova York, e que transformou para sempre as poucas pessoas que viviam lá. E que transformou para as poucas... Dije, escuchar. No visualizar. No leer. Escuchar. Porque Abdullah entendía algo que la ciencia apenas empieza a aceptar hoy. El oído es la puerta más directa al subconsciente. Puedes cerrar los ojos. Puedes apartar la mirada. Puedes ignorar lo que no quieres ver, pero no puedes apagar completamente tus oídos. Siempre están recibiendo. Quando uma ideia entra com fé suficiente, algo desperta dentro de você. Algo que não pode mais voltar a dormir. Mas antes de revelar o segredo, preciso preparar sua mente. Porque Abdullah insistia em algo muito simples. As verdades mais poderosas do universo não entram em uma mente cheia de barulho, medo e dúvidas constantes. Elas precisam de espaço, abertura, receptividade. E agora mesmo vou te ajudar a acreditar nisso. O exercício é tão simples que sua mente lógica provavelmente vai dizer: sério mesmo? Sim, sério. Justamente por isso funciona. Coloque sua mão direita no centro do peito, bem onde você sente o coração quando algo realmente te emociona. Agora feche os olhos, respire fundo 3 vezes. Devagar. A partir do abdômen. E enquanto você inspira, imagine o cheiro de notas novas. Esse aroma metálico, seco, inconfundível. O cheiro do dinheiro recém-impresso. Não analise, sinta o cheiro. Imagine que esse cheiro entra pelo seu nariz, enche seus pulmões e se espalha por todo o seu corpo. Faça isso agora. 3 respirações. Mão no peito, olhos fechados, sentindo que o dinheiro já está vindo até você. Perfeito. Porque você acabou de ativar o que Abdullah chamava de estado de receptividade. Esse momento em que o subconsciente para de resistir e começa a aceitar. E a partir desse estado, escreva nos comentários esta frase exata. A riqueza já foi aceita pela minha mente. Agora ela se manifesta. Não é só um comentário. É uma decisão, um ponto sem retorno. O exato instante em que você escolhe que este momento, este vídeo, estas palavras separem sua vida financeira em 2 etapas completamente distintas. Um antes e um depois. Escreva isso com certeza, como alguém que já sabe que algo acabou de entrar em movimento. Porque o que você está ouvindo não vem de um influenciador espiritual moderno. Não nasceu no TikTok. Não saiu de um curso de autoajuda com música épica de fundo. Vem de um homem que escolheu viver nas sombras, um homem que jamais buscou fama, jamais pediu dinheiro, jamais quis seguidores. E mesmo assim, acabou se tornando a raiz silenciosa de quase tudo o que hoje conhecemos como manifestação, lei da atração e poder do subconsciente. Seu nome era Abdullah, e durante décadas ninguém soube se ela realmente existiu. Muitos achavam que era um personagem inventado, mais uma lenda espiritual. Até que algo inesperado aconteceu.
Pesquisadores modernos encontraram registros reais de direitos autorais em Manhattan, datados de 1935, documentos vinculados a um endereço específico. Até mesmo composições musicais registradas em nome de Abdullah apareceram, provas reais. Provas de que o homem mais misterioso do mundo espiritual moderno realmente existiu. E sua história era ainda mais impactante do que eles imaginavam. Abdullah era um judeu etíope nascido no norte da África durante o século XIX. Ele cresceu em uma família ortodoxa rigorosa. Ele falava hebraico fluentemente. Ele dominava os segredos mais profundos da Cabala, essa antiga tradição que, segundo muitos, esconde as chaves da própria criação. Ele conhecia vários idiomas. Mas mais impressionante do que seu conhecimento era a sua presença. Ele tinha uma autoconfiança tão brutal que até Neville Goddard, o homem que acabaria revolucionando a manifestação no século XIX, hablaba de él casi con temor. E disse uma frase que deixou claro quem Abdullah realmente era. Se algum dia eu chamasse um homem de mestre, esse homem seria Abdullah. Nos anos 20, Abdullah abriu um pequeno centro de ensino no Harlem, justamente quando Nova York explodia em criatividade, arte e busca espiritual. Mas ele não era um guru tradicional. Não havia anúncios, nem cartazes, nem promessas absurdas de manifestar uma Ferrari em 24 horas. Apenas pequenos grupos reunidos em silêncio dentro do seu apartamento. 12 pessoas, às vezes 20. E nesse lugar discreto de Manhattan começou algo que mudaria para sempre a história espiritual moderna. Em 1929, um jovem dançarino chamado Neville Goddard chegou a uma dessas reuniões. Ele havia nascido em Barbados, emigrou para Nova York em busca do sonho artístico e durante anos trabalhou em palcos importantes da cidade até que a Grande Depressão destruiu tudo. Mas mais forte do que a crise econômica era a sensação de vazio que ele carregava por dentro. Algo lo estaba llamando, y ese algo lo llevó una noche hasta Abdullah. Após a conversa, Abdullah foi direto até ele. Ele olhou fixamente para ele e soltou uma frase impossível. Neville chega 6 meses atrasado. Neville ficou paralisado. Ele nunca tinha visto aquele homem. Ele nunca tinha estado ali. Ele nem sequer tinha avisado que iria. Mas Abdullah sorriu calmamente e disse: os irmãos duvidaram de mim e disseram que você viria. Ele esperou meses por você. Neville nunca soube quem eram os irmãos. E honestamente, isso só deixou tudo ainda mais estranho. Durante os 5 anos seguintes, Abdullah lhe ensinou coisas que mudariam completamente sua vida. Hebraico, cabala, interpretação psicológica da Bíblia, mas acima de tudo, uma ideia revolucionária. A realidade externa nasce primeiro na consciência. No entanto, entre todas as suas coisas, enseñanzas, existía una que reservaba solo para unos pocos, la más poderosa de todas, el secreto del minuto. Neville lo descubrió una noche de invierno, desesperado porque nada de lo que intentaba parecía funcionar. Abdullah lo escuchó. Fez silêncio e então disse algo brutalmente simples. O seu problema não é a fé, o seu problema é ser feliz. Sigues buscando tu deseo en el futuro, en lugar de... Só agora. Depois acrescentou: o subconsciente não entende o amanhã, só entende o presente. Neville então perguntou quanto tempo era necessário para realmente impressionar o subconsciente e Abdullah respondeu: 1 minuto, apenas 60 segundos, mas vividos com intensidade absoluta. 1 minuto em que você visse, ouvisse, tocasse e sentisse que seu desejo já é real, onde todos os seus sentidos confirmassem a experiência ao mesmo tempo. Porque para o subconsciente, o que é vivido com emoção intensa já aconteceu. E uma vez que aceita algo como real, o mundo exterior começa a se reorganizar em torno dessa ideia. Esse era o segredo, sem rituais complicados, sem horas intermináveis de meditação, sem fórmulas mágicas. Apenas 1 minuto completamente real. Abdullah chamava isso de minuto do milagre e garantia que quem realmente o praticasse jamais voltaria a ver a realidade da mesma forma.
Por que Abdullah dizia que essa técnica só funciona uma vez na vida? Neville também se perguntou isso. Depois ela para de funcionar? Abdullah respondeu algo que mudou sua forma de pensar para sempre. Ela não para de funcionar. O que desaparece é a dúvida. Porque depois de viver um resultado importante, possível com seus próprios olhos, depois de ver como o dinheiro, as oportunidades ou as respostas chegam de formas que não têm lógica. Você não precisa mais se convencer de nada, você simplesmente sabe. E segundo Abdullah, existem dois tipos de fé. A primeira é a fé frágil, aquela que precisa repetir afirmações o dia todo, assistir vídeos constantemente e fazer rituais porque no fundo ainda duvida. Fé tão fraca que qualquer problema destrói. Mas depois existe a outra, a fé nascida da experiência direta, aquela que já viu resultados reais, que já comprovou a lei, que não precisa gritar nem convencer ninguém, só sabe. E o minuto do milagre existe para te levar de uma fé a outra, só uma vez. Porque depois disso, Ya no vuelves a pensar igual. e agora escuta isso, porque é aqui que a história fica realmente absurda. Dezembro de 1933, plena Grande Depressão. Os Estados Unidos estavam economicamente destruídos. Milhões sem trabalho, sem dinheiro, sem esperança. E Neville Goddard era só mais um deles. Ele vivia em Nova York completamente quebrado, mas tinha um desejo que o obcecava dia e noite. Voltar para Barbados para passar o Natal com sua família, depois de 12 anos sem vê-los. O problema era simples. Ele não tinha um centavo sequer. Ele foi ver Abdullah desesperado, esperando instruções complexas, algum ritual estranho, qualquer coisa. Mas Abdullah só disse: feche os olhos, você tem um minuto, eu quero Barbados, agora. Não como desejo, mas como realidade presente. Neville obedeceu e durante 60 segundos deixou de estar em Manhattan. Havia uma sensação tropical na pele. Ouviu as ondas do Caribe, ouviu seus irmãos chamando por ele, sentiu o cheiro do ar salgado e das flores da ilha, saboreou a manga que sua mãe preparava. Viu a casa da família iluminada no Natal. Ele não imaginou isso como fantasia, ele viveu isso como realidade. E quando abriu os olhos, Abdullah sorriu levemente e disse: você já foi para Barbados e foi de primeira classe. 4 dias depois, aconteceu algo impossível. Neville recebeu uma carta de seu irmão. Dentro havia dinheiro em espécie e uma passagem de navio para Barbados. E aqui vem a parte que torna essa história quase impossível de ignorar. O irmão de Neville estava em outro continente. Ele desconhecia o desejo de Neville. Neville nunca pediu ajuda a ele. Nem uma carta. Nem uma ligação. Nada. Simplesmente sentiu vontade de reunir a família no Natal. Enviou o dinheiro e a passagem juntos. Mas ainda falta o mais incrível. Quando Neville chegou ao porto com sua passagem de terceira classe, o funcionário conferiu a lista. Ele levantou o olhar e disse: Sr. Goddard, sua reserva foi cancelada esta manhã. O único lugar disponível é na primeira classe, sem custo adicional. Primeira classe. Exatamente como Abdullah havia dito dias antes, quando Neville não tinha dinheiro nem possibilidades reais de viajar. E foi isso que Neville compreendeu naquela noite. Abdullah não estava adivinhando o futuro. Ele conhecia uma lei que, segundo ele, responde à intensidade com que uma realidade é aceita internamente. O subconsciente não manifesta desejos de forma superficial. Manifesta o que considera verdade. E aceita como verdade aquilo que seus sentidos vivenciam. Como presente. Não o que você repete mecanicamente. Não o que você escreve 100 vezes. Não o que você espera algum dia. Mas sim o que você sente como real agora mesmo. Por isso, 1 minuto basta. Porque o subconsciente não mede duração. Mede intensidade. 60 segundos de experiência emocional total podem ter mais poder do que anos inteiros de afirmações vazias, repetidas. Como um papagaio cansado às 3 da manhã, Abdullah explicava isso com uma imagem simples. Um único fósforo aceso ilumina um quarto escuro instantaneamente. Você não precisa de 1000 técnicas.
Você precisa de um momento completamente real. E Neville afirmou ter visto essa lei agir repetidas vezes. Em seu livro A Lei e a Promessa, publicado em 1961, ele contou o caso de uma mulher que estava à beira de um colapso total. Sem trabalho, sem dinheiro, com o carro destruído, com o aluguel atrasado e sem ter a quem pedir ajuda. Todas as noites, antes de dormir, ela fazia exatamente o que Abdullah ensinava. Durante 1 minuto inteiro, sentia que sua vida já havia mudado. Sentia roupas novas entre as mãos. Ouvia as portas de uma nova vida se abrindo. Sentia o cheiro do interior limpo de um carro funcionando perfeitamente e repetia em silêncio: algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. Eu não implorava. Eu não perseguia sinais. Eu não tentava controlar como isso aconteceria. Eu vivia aquele minuto com total realidade. 2 meses depois, algo inesperado aconteceu. Um conhecido que eu não via há décadas apareceu com um envelope. Dentro havia um cheque certificado de $2.500. Um velho amigo milionário decidiu dividir parte de sua fortuna entre pessoas que lembrava com carinho. E ela estava nessa lista. Depois daquele primeiro cheque, aconteceu algo ainda mais estranho. Os pagamentos continuaram chegando durante anos. E ela não mudou o método. Ela não fez novos rituais, não procurou fórmulas mais complexas, apenas mantinha toda noite seu minuto de presença total. E é aqui que Abdullah se frustrava com a maioria das pessoas. Porque, segundo ele, o verdadeiro inimigo da manifestação não é a dúvida, é a simplicidade. Sim, a simplicidade. As pessoas não suportam acreditar que algo tão breve e tão simples possa mudar uma vida. O ego quer processos difíceis, métodos intermináveis, sofrimento, sacrifício, porque sente que se algo é valioso, deve ser complicado. Por isso, quando ouvem que tudo pode começar com 1 minuto de presença absoluta, reagem da mesma forma. Não pode ser tão fácil. E é justamente aí que bloqueiam isso. Você percebe essa voz dentro de você? Aquela que tenta, aquela procura a pegadinha, aquela que diz, com certeza está faltando alguma coisa. Era exatamente isso que Abdullah descrevia. Ah, e agora preste atenção nisso, porque aqui está o núcleo completo do método. O primeiro passo era entrar no estado receptivo. Aquele momento logo antes de dormir, quando você já não está completamente acordado, mas também não está dormindo. Neville o chamava de estado semelhante ao sono. Ahí la mente consciente baja la guardia y el subconsciente queda abierto, sin esfuerzo, sin tensión, solo relajación total. O segundo passo era criar uma única cena final. Não um filme mental muito longo. Não 20 desejos misturados. Uma cena breve e específica que implicasse que seu desejo já se realizou. Ver o saldo da sua conta. Ouvir alguém te parabenizando, sentar-se tranquilo sabendo que não te falta mais nada. Simplesmente, real, concreta. E então vinha o verdadeiro segredo, o minuto dos 5 sentidos. É aqui que quase todos falham. Porque imaginam, mas não sentem. Abdullah insistia em usar os 5 sentidos ao mesmo tempo. Ver, ouvir, tocar, cheirar, até mesmo saborear. Tudo simultaneamente. Porque quando todos os seus sentidos informam ao subconsciente que algo já é real, a impressão se torna tão profunda que a mente para de questionar. E é a partir daí que começa a mudança. Mas havia um detalhe ainda mais importante do que os 5 sentidos. O sentimento. Nada de emoção exagerada, nada de euforia forçada. Nada de agir como um vendedor motivacional às 6 da manhã. Abdullah falava de um sentimento mais profundo, de alguém que já recebeu o que desejava. A tranquilidade, a gratidão silenciosa, a sensação calorosa de que tudo está bem. Porque, segundo ele, o subconsciente não entende palavras, entende sentimentos. As imagens falam um idioma estrangeiro. O sentimento fala o idioma nativo do subconsciente. E depois desse minuto, vinha o último passo. Dormir, nada mais, não analisar. Não perseguir sinais, não se obcecar perguntando quando vai chegar.
Apenas dormir e deixar que o subconsciente faça seu trabalho sem a interferência da mente ansiosa. Abdullah dizia que duvidar depois de 1 minuto era como plantar uma semente e desenterrá-la a cada 5 minutos para ver se já cresceu. Algo interessante acontece aqui. Enquanto você ouve isso, algo dentro de você provavelmente já começou a mudar. Não como uma metáfora espiritual bonita, como um processo real. Porque há ideias que quando você as ouve, não parecem novas. Parecem algo de que você já se lembrava. Como se uma parte de você dissesse, eu já sabia disso. E quando essa lembrança desperta, você começa a notar coisas estranhas. Ligações inesperadas. Oportunidades que aparecem por acaso. Dinheiro chegando por caminhos improváveis. Pessoas entrando na sua vida no momento exato. Abdullah insistia. Não existem coincidências. Existe a lei respondendo ao seu estado interno. Mas antes de terminar, há um aviso que ele repetia com total seriedade. O minuto do milagre não funciona quando vem do desespero. Se você faz o exercício sentindo ansiedade, urgência, medo disfarçado de fé, é exatamente isso que o subconsciente recebe. E é isso que acaba refletindo. A chave não é desejar como alguém vazio, a chave é sentir como alguém que já tem. Aí está toda a diferença. E talvez por isso Abdullah jamais perseguiu a fama. Nunca escreveu livros, nunca tentou se tornar uma celebridade espiritual. Nunca lotou estádios, porque ele entendia algo que quase ninguém compreende. O dinheiro não era o destino final. Era apenas a primeira prova de que a lei funciona. Quando lhe perguntaram por que vivia com tanta simplicidade, tendo tanto conhecimento, ele respondeu algo que Neville jamais esqueceu. A riqueza material é apenas o primeiro capítulo. O problema é que a maioria aprende a ler e nunca entra na biblioteca. Anos depois, Abdullah desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Mas Neville falou dele até o fim da sua vida com uma reverência absoluta. Tudo o que ensino aprendi com Abdullah. Quero que você reflita sobre isso. Talvez você não tenha chegado a esta mensagem por acaso. Talvez houvesse algo dentro de você procurando exatamente isso. Porque algumas pessoas ouvem essas ideias e as esquecem em 5 minutos. Mas outras sentem que algo se ativa, como se uma peça finalmente se encaixasse. E se você chegou até aqui, talvez seja uma dessas pessoas. Agora você já tem um método. Dormir, você só precisa de 1 minuto. 60 segundos reais. 60 segundos em que seus sentidos, seu corpo e sua mente aceitem que a abundância já existe. Porque o subconsciente não responde ao tempo, ele responde à intensidade. E um único minuto vivido como verdade pode mudar completamente a direção de uma vida.